Olá! Hoje eu estou falando do processo do livro Voo e Toque o Sol. Eu escrevi após eu sofrer um acidente. Eu sofri um acidente em 96 e fiquei em coma. Quando eu voltei para casa, eu não tinha muita coordenação motora, né, então eu não conseguia fazer as coisas. Mas no final de 96, no começo de 97, que eu escrevi esse livro a primeira vez, né? Então depois eu modifiquei muitas vezes. E eu realmente não escrevi para publicar. Ele só foi publicado porque ele sobreviveu. E é interessante porque o Voo e Toque o Sol é de uma música do Iron Maiden, que essa música está dentro do livro, né? Porque os dois protagonistas, né, são dois jovens, um de 17 e outro de 18 anos, que moram em São Paulo, e nas férias de dezembro eles vão para o litoral, vão para São Vicente, né, para a Baixada Santista, e eles adoram rock, né? Então eles começam a escutar. As duas primeiras músicas são do New Model Army. As outras 4 músicas em seguida são do Iron Maiden, porque eles começam a escutar na viagem. E toda a playlist das músicas eu coloquei aqui embaixo. Se quiser ouvir, tá no Spotify, é gratuito, você pode baixar para escutar a playlist. Mas não tem apenas rock, porque eles encontram outras pessoas, né? Tem 2 músicas da Nara Leão, da Rita Lee, da Clara Nunes, do Zé Ramalho. E tem Billy Idol, porque a trama, assim como uma fita cassete, ela tem 2 lados. É o que eles tinham na época. A trama ocorre no final de 85 e começo de 86. 1985 é um ano bem interessante porque já tinha acabado a ditadura no Brasil. O primeiro presidente ele foi eleito indiretamente, só que ele não chegou ao cargo, ele morreu. Então a nossa democracia estava muito engatinhando. Só que a nossa tecnologia também. E teve um show de rock nessa época, 1985, que foi o maior show de rock que o Brasil já teve, que foi o primeiro Rock in Rio, em 1985. Teve mais de 1 milhão de pessoas. O show do Queen teve quase 300 mil pessoas, que acho que foi o maior show do Queen em todos os tempos. E até hoje, no Brasil, desde 1985, não teve uma quantidade de pessoas no show de rock como esse. Teve muitos cantores nacionais, só que internacionais a gente teve AC/DC, Queen, Iron Maiden, Scorpions, Whitesnake. Sabe, você entende isso? E num país que não tinha liberdade. É muito marcante o Rock in Rio. A política não é tratada nesse livro, porque são 2 jovens que eles não querem saber disso. Mas acontece que as coisas passam por eles. A mãe dos personagens se preocupa com o DOPS, porque era a polícia que parava todo mundo na rua e tudo mais, queria saber das coisas e tal. Então nesse momento de repressão, de conhecer a liberdade e também de conhecer a própria liberdade. Então trabalha com a sexualidade deles, os interesses, com os motivos, e eles vão conhecendo as pessoas. E assim como uma fita cassete, que tem o lado A e o lado B, essa história também tem. A primeira parte, ela é mais uma aventura mais alegre, né? Que são os 2 garotos indo ali pro litoral, conhecendo as amigas, né? As garotas começam a ter os pares românticos, eles começam a ficar com uma garota, depois eles conhecem umas outras pessoas, então começa a explorar a sexualidade. Um deles é adicto a drogas e o outro é meio contra, então eles ficam discutindo sobre isso. Só que tem uma segunda parte. A segunda parte, porque eles estão na praia, então eles estão jogando na areia ali, ou vôlei, ou futebol e tal, e eles conhecem outras pessoas, tem outras pessoas. E tem uma garota muito importante na trama, que é a Gisele, que ela tem uma academia de dança. E eles conhecem outras pessoas que também dançam, né? Tem um cara que dança balé, street e tal, e eles convidam eles para um espetáculo de terror, numa casa mal assombrada que tem lá em São Vicente. E o interessante é porque esse é o castelinho que fica na João Ramalho lá em São Vicente. Quem conhece lá vê. É uma residência, mas acontece que ela foi feita por ingleses. E tem mais de 30 casas. Que em 85, em 86, quando acontece essa história, as casas eram abertas, você podia entrar na vila e conhecer as casas, eram todas de arquitetura inglesa. E tinha uma história de mal assombrado lá. Então é uma história que é real, esses casos reais, sabe? Porque tinha umas crianças que morreram no sótão de uma dessas casas e falaram que os espíritos das crianças, os fantasmas das crianças estavam nas casas. E aí eu aproveito esses causos de assombramento, né, dessa história real de São Vicente, para fazer um grupo de dança ali, fazendo as músicas da época. Teve do Rockwell, do Ray Parker Jr., do Michael Jackson, da Patti Smith, da Rita Lee, porque essas músicas que tocam ali para os dançarinos fazerem o espetáculo deles. Essa é o lado B da história, porque não apenas porque tem fantasmas. A história começa a ficar um pouco mais opressiva, porque todo mundo tem seus fantasmas. Todo mundo tem seu lado sombra. Então tem uma das garotas, que seria tipo o anjo, né? A Angélica, que de anjo ela não tem nada,
que ela tem um monte de problemas. Então a gente começa a entrar na psicologia desse personagem, começa a detalhar esses problemas, e tanto a atmosfera do local também começa a se modificar. E aí eu coloco uma espécie de narrador meio falando do absurdo, uma coisa meio surreal, como fosse uma espécie de terror. Só que os garotos são todos alegres, está final de ano, né? Começando o ano, então tem rojões, as pessoas na cidade, a cidade também como opressora. Então é isso que eu tentei retratar, né? O lado A, o lado B, as memórias, essa coisa vivaz, assim. E eu falei que ele só foi publicado porque ele sobreviveu, porque eu disse que eu escrevi isso em 96, depois do meu acidente. Foi bem no final de 96, eu comecei a lembrar das coisas, né, dos amigos que eu tive, das namoradas e dos passeios, e eu falei assim, puxa, né, eu tenho que colocar isso. Então eu comecei a escrever tudo que eu descrevo ali no livro, umas coisas que são absurdas. Então, por mais absurdo que seja, tudo aquilo de algum modo aconteceu. Então as memórias, elas trabalham também com a fantasia, né, e é isso que eu coloco nesse livro. Você está convidado para ler Voe Toque o Sol e me conte o que você achou. Se você tem o Kindle Unlimited, ele é gratuito. Caso você não tenha, ele custa apenas R$2. Grande abraço e até mais.